Nós vamos então mais uma vez procurar salivar as nossas palavras para falar com Jesus. Eu digo salivar porque é afinar as nossas almas para que no contexto do Evangelho aberto aleatoriamente nós possamos entender o porquê e o para quê de uma tarde maravilhosa como essa oferecida a nós para distribuirmos com os companheiros que nos pedem preces. Nós estávamos observando o dia de hoje que na tela da vida nós estamos caminhando dentro de um tempo que com certeza teremos que dar conta para o nosso coração. Assim sendo, Mestre Jesus, nós queremos que nessa hora as nossas almas, voltando a ajoelhar a seus pés, Senhor, podem ser um instrumento nessa hora, mas um instrumento sólido para considerar que somos todos irmãos terráqueos. E numa data como essa, data importantíssima na nossa vida, nós estamos ligando o nosso coração ao coração de Maria, aquela que Jesus escolheu para vir até nós através do seu ventre. Que ela possa alcançar todos os lares do mundo através de algum benfeitor que estiver disponível, Senhora, ajudando, mas tirando de nós nessa hora, dessa oportunidade benfazeja, vibrações necessárias para a saúde do nosso planeta. Alexandre e eu, Senhor, estamos aqui nessa hora, conduzidos pelo seu Evangelho, Mestre, e queremos então agasalhar o nosso coração nesse intervalo para responder ao seu chamado, Senhor. Estamos aqui diante do seu Evangelho. Se conosco, Mestre Jesus, amparando, Senhor, o nosso coração junto às nossas mãos que te devem tanto. Vamos passar a palavra para o Alexandre, desejando, Senhor, que nessa tarde nós possamos ser ungidos pela tua bênção. Que assim seja. Olá a todos. Mais uma vez aqui juntos, neste domingo, nesse Evangelho maravilhoso, dessa tarde ensolarada, apesar de fria, né? Mas agradável. Espero que estejam todos bem. E mais uma vez, hoje, nós vamos trabalhar o Evangelho no lar. E então, nós vamos dar seguimento, e hoje nós temos o Dia das Mães. Um dia especial para essas mulheres guerreiras, que abraçam seus filhos de verdade, que estão por eles, que os educam, e que são co-criadoras de Deus nessa terra maravilhosa. Podemos dar seguimento no Evangelho? Vamos lá então. Nós vamos fazer como sempre fazemos, de forma aleatória. E nós caímos aqui nas instruções dos Espíritos, no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Capítulo 19. A Fé Transporta Montanhas. 19. O item é 11. Pronto. Tá fácil? Uhum. E caindo num texto que busca principalmente nos momentos atuais o que todos nós estamos precisando. Não só as mães, né? Mas todos nós que estamos neste mundo. Que é o quê? Esperança, fé e caridade. Então é o item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são a trindade inseparável.
Não é a fé que dá esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque, se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E, por conseguinte, que amor? Vamos falar um pouquinho aqui então da fé. Aqui está nos dizendo que se não tiver fé, não tem caridade, não tem amor, não tem proveito de tudo que nós temos à nossa volta, de todas as oportunidades. E eu também acredito nisso. Eu acredito que para o ser conseguir se movimentar nessa terra, superar as suas dificuldades, ter a sua família, trabalhar, prosperar materialmente, espiritualmente, ele precisa de ter fé em Deus ou em alguma coisa. Porque sempre tem aquelas pessoas que, mesmo não acreditando em Deus, têm fé em alguma coisa. E nós sabemos que lá no fundo também é em Deus. Mas é que muitas pessoas não dizem isso. Mas a maior parte de nós que somos religiosos sabemos que se nós buscamos a verdadeira identificação para com Deus, nós estamos elevando a nossa fé. Estando elevando a nossa fé, estamos superando as nossas dúvidas. Superando as nossas dúvidas, estamos então, de verdade, buscando então em nossos corações esperanças de dias melhores. Mães esperançosas de que seus filhos vão crescer fortes, vigorosos e que vão então aprender a viver neste mundo, a superar as dificuldades do mundo, a constituírem família, a trabalhar, a estudar. Todos nós também temos esperança de que nós vamos superar as nossas dificuldades, vamos entender uns aos outros, vamos aceitar as nossas imperfeições e também nos perdoar como irmãos, porque é a fé que lá dentro de cada ser faz com que ele acredite em Deus e supere todas as dúvidas possíveis que ele tem até hoje da sua existência, o que ele precisa fazer neste mundo, por que ele está interligado com algumas pessoas, que tem aquelas pessoas que a gente combina e tem aquelas que a gente não combina, mas estão em nossas famílias. Como entender tudo isso? Então nós encontramos isso na doutrina espírita, nós encontramos isso na doutrina cristã, na fé em Deus. É por isso que sempre quando estamos lendo o Evangelho, mesmo quando estamos lendo literaturas como de Chico Xavier, Caibai Schutel, Leon Denis, eles frisam fé, esperança e gratidão a Deus por tudo, porque é o que nós precisamos nessa terra para superar as nossas dificuldades, para ter resignação e realmente cumprir o que nós viemos fazer aqui, que é o quê? Elevação espiritual, que é devagar com o tempo sair da condição de imperfeito para ir alcançando a angelitude. E daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre as mães, por exemplo, do que o Evangelho tem para nos falar. Eu gostaria que você também falasse um pouquinho para nós desse item do Evangelho. A fé, mãe da esperança e da caridade. Pois bem, Alexandre. É tão importante a gente lembrar que essa mensagem está dentro das instruções dos Espíritos. E nós vamos lembrar que toda frutificação precisa de uma força. Essa força é a certeza que tudo que vai nascer tem uma esperança de crescer. E é interessante, a fé sendo a mãe da esperança e da caridade, nós vamos lembrar de uma simples semente que, ao colocar essa semente na terra, será que ela vai rejeitar a escuridão? Se assim ela pensasse como nós pensamos nos dias escuros que nós estamos vivendo, a gente deixaria de ser o homem novo que Deus espera por nós. Essa semente, ela tem uma força natural, porque ela sabe que ela vai desabrochar naquele monturo de terra, mas para ser um arbusto. E esse arbusto vem com essa força que é a fé. É que nós temos que atender esse chamado de tantas vibrações
complicadas que nós estamos vivendo. Mas ainda nós temos que lançar a mão na caridade, que é o processo do bem, registrando os nossos passos nessa trilha do amor que Deus espera de todos nós. Cumpra então o nosso coração ainda caído, que às vezes a gente cai a vibração, caindo o nosso ser interior. Observar que a lei de Deus para conosco é a constância dessa fé que Deus tem em nós de crescermos um dia para sermos melhores. Essa esperança, ela vem conosco fortificando a nossa alma para que o nosso passo, quando o pé muda para o outro trabalhar, ele também tem uma força. Essa força vai concluir naquele verbo caminhar. Caminhar para onde? Nós temos que procurar, na esperança, com essa fé viva dentro de nós, ativa, sendo a mãe das duas virtudes, a crescer em nós também uma boa vontade, uma observância da lei de Deus que rege todo o ser humano e toda a criatura e todo o universo. Nós sabemos que nós estamos contidos num mundo maravilhoso. Quem complica todas as situações somos nós. Mas nós não precisamos ficar assim na obscuridade do sentimento de outro, porque nós temos obrigação com o Espiritismo de ceder algo em nós para que a alavanca do bem possa estar conosco, alavancando também aqueles outros que têm menos do que nós. Eu não canso de falar que o outro é a nossa ponte para Deus. E Deus é tão perfeito que entre nós colocou Jesus e os baluartes de todas as religiões. Eu me lembro, certa feita, perguntaram para o Chico o que ele poderia dizer do catolicismo, que fala muito na fé, o catolicismo. Então a pessoa que perguntou queria uma resposta negativa, né? Estava testando o Chico. Ele disse assim: meu filho, nós temos que agradecer a Igreja Católica de joelho mesmo, como ajoelha lá nos bancos da igreja. Porque a Igreja Católica segurou para nós Jesus e entregou para Allan Kardec. Olha que maravilha. Se nós esperançarmos tudo nisso aí, que nós já sabemos, nós vamos ver que o amor de Deus entre as criaturas existe. Mas ele tem que ser um movimento constante. Nós temos que aprender a ter fé para a manutenção do Evangelho, que é o amor, que é os desígnios de Deus entrando em nós. Aumente a nossa fé para aumentar a nossa força para caminhar diante daqueles que precisam, mas que necessitam mesmo das nossas atenções. E para que nós cresçamos um pouco mais rápido. Porque Jesus não cansa de nós, mas o tempo urge. Então é bom a gente ficar muito esperto em abrir o Evangelho, beber esse Evangelho, alimentar o Evangelho e acalentar esse Evangelho para os dias vindouros. Coisa boa, muito bom. Eu gostaria de aproveitar esse momento, já que nós estamos falando da fé, e utilizar uma coisa como exemplo, que eu até trouxe aqui. Essa caixinha de som. Comprei tem pouco tempo e eu observava que ela, apesar de ter muitos recursos, ela não conseguia sintonizar as rádios. O rádio dela era muito fraquinho. Eu observei que ela não tem antena. Então eu estava conversando com a Donda, né? E até pedi para ela: será que você não tem uma anteninha aí para colocar e ele conseguir sintonizar algumas rádios? Ela disse que ia procurar para mim. Nesse meio tempo eu comprei uma anteninha. Falei para ela que comprei e que pus. Depois que eu pus essa anteninha, olha só que bacana. Aqui, ó, olha o tamanho dessa antena. Esse radinho agora, a Donda, eu mostrei para ela, pega uma rádio atrás da outra, consegue essa sintonia magnífica com as rádios. Antes, apesar de ter todos os recursos que ela tem, ela não tinha sintonia com rádio alguma. Isso simboliza muitos de nós. Vamos colocar essa antena aqui como uma fé. Muitos de nós temos recursos magníficos que Deus nos deu e que usamos ao caminhar nessa terra. Só que esses recursos, sem a antena da fé, que nos conecta a Deus, a gente acaba então muitas vezes
perdendo toda a utilidade de todos os recursos e inteligência que Deus nos deu, porque não nos conectamos a Ele, não nos identificamos com Ele diretamente. Por quê? Porque não buscando essa fé, a gente acaba caminhando no mundo, pensando só nas coisas mundanas, pensando só em levar vantagem, pensando só em sacanear o semelhante, o próximo, sem compreender o que a Donda acabou de dizer. Que o outro é nossa ponte para com Deus. O outro é a nossa ponte para a evolução espiritual. Então, se a gente não vai atrás do outro, é como se a gente estivesse simplesmente não utilizando essa antena que nós temos em nós. A caixinha eu precisei adaptar, mas nós temos em nós, porque essa fé nós então temos em nosso coração e nós vamos elevando ela. Então, quanto mais elevamos nossa fé, nós vamos nos identificando mais com Deus, com seus desígnios. Quando nós não utilizamos essa antena, nós acabamos uma falsa identificação com Deus. E as mães compreendem isso muito bem, porque elas buscam em Deus as forças para superar as suas dificuldades e educar os seus filhos em todas as dificuldades que elas têm, materialmente, espiritualmente, perante as dificuldades de educar o seu filho, que nós sabemos que educar filhos não é uma tarefa fácil, principalmente no momento atual. Então eu separei um texto para falar um pouquinho sobre as mães, que é do livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira. Tem um texto aqui que ele fala justamente sobre a maternidade. Na doutrina espírita, nós encontramos que o ser humano é inteligente, que Deus deu inteligência tanto para o homem quanto para a mulher, para ambos caminharem juntos. Mas em questão de missão, a mulher tem a missão da mulher ela é maior do que a do homem. E por que isso? Porque é ela que lhe dá a noção dos primeiros passos. Foi a ela que Deus concedeu a bênção da maternidade, para poder abraçar outros espíritos. Porque nós sabemos que do corpo humano advém outro corpo humano, mas o espírito que está ali é um outro espírito que porventura estava então no plano espiritual, como nós, imperfeitos ainda, e que precisa reencarnar para continuar estudando. E são essas mães que realmente abraçam a maternidade com força, com carinho e dedicação, que aceitam com que esses espíritos venham, que os educam e fazem a sua parte como co-criadoras de Deus. É por isso que o Dia das Mães, para aqueles filhos que são gratos, são todos os dias. Todos os dias, abraços, beijos, uma ligação, uma preocupação. Estar sempre ao lado das suas mães, mesmo que à distância. Por quê? Porque, como eu disse agora, mães co-criadoras de Deus. Pessoas que são colocadas em nossas vidas para nos ajudar a superar os nossos vícios do passado e do presente. E também nos auxiliar a alavancar as nossas virtudes. Então, parabéns, mães. Não só por hoje, que é um dia que nós temos marcado como um feriado, mas tenham todos os dias essa bênção e esse entendimento de compreenderem que todos os dias são seus. Maternidade. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual anseio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino.
Láurea celeste na mulher de todas as condições, define o inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Não surge o berço de vosso coração por acaso. Mantende-vos, assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que, se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os seres humanos, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Maravilha, né? Bonito texto, né? Eu não li ele todo, tá, gente? Porque ele é um pouco extenso. Quem quer? Então eu fiz um resumo. Ele é de André Luiz, do livro O Espírito da Verdade. Então, meus irmãos, o Alexandre lendo, a gente faz uma reflexão de atender o nosso caminhar. Valendo-se das recordações que nós temos de Chico Xavier, eu estou mostrando aqui a mão do Chico. Mão salutar, mão cristã. E também de uma caneta junto a essa mão. Que o Alexandre falou da antena. O Chico usou essa antena aqui a vida inteira, desde os 5 anos, desde aquela redação. E terminou conosco os seus dias aqui na Terra, falando do Pai Nosso, que nós deveríamos curvar sempre que nós anunciássemos essas palavras. E nada mais justo nessa hora que nós estamos vesprando, às 6 horas da tarde, hora do Ângelus, é a hora em que as estrelas vêm claramente mostrar o ciclo da vida da noite. E quantas noites ensolaradas nós passamos com Chico Xavier, que eram noites claras, atendendo o chamado da fé, da construção, da esperança e de um caminho caridoso para com todos. Então essa antena pequenininha, ela ligou ao céu, aos planos espirituais, e trouxe tudo isso que nós estamos falando aqui, que nós estamos repetindo as lições que o Chico nos ensinou, querendo ampliar que o nosso coração possa ser um celeiro de um aprendizado, de nascer de sementes produtivas para aquele que busca em nós, que confia em nós. Então, essa lutar, essa hora para todos nós, mas é de muita responsabilidade. Eu peço muito a Deus para que essa hora que nós escolhemos, Alexandre e eu, para fazer um culto e ainda divulgando as nossas intenções, que seja lubrificada pelo amor de Deus e dos Espíritos amigos que nos sustenta nessa hora. Pedindo então a Deus para todas essas guerreiras, como o nosso Alexandre falou, a mulher mãe, a mulher fêmea, que mesmo transformando o seu corpo, travou uma luta salutar para nos buscar para a reencarnação. Então bendito seja a reencarnação através das mães. Que essas mães, luminosas mães, possam então receber do nosso coração a gratidão lubrificada de amor e de carinho. Coisa boa. Só para finalizar, então lá atrás, quando Cristo estava com Nicodemos, o Cristo disse que para conhecer o reino dos céus, quer dizer, para evoluir espiritualmente, para alcançar a angelitude, para sermos espíritos puros, precisamos nascer de novo. E então Nicodemos, mesmo com toda a sua sabedoria, fica naquele momento perplexo e pergunta para o Cristo: mas como que é possível eu voltar para dentro da barriga da minha mãe? Hoje nós sabemos que é através da reencarnação, não o mesmo corpo, mas o espírito que veste vários corpos, e que ele renasce sempre no corpo de uma nova mãe, de um novo espírito abnegado.
Bênçãos essas que nós vamos aprendendo e que a religiosidade nos traz porque nós abraçamos ela com toda a força, com toda a crença, com toda a fé, com toda a esperança e buscamos na prática da caridade o auxílio aos nossos semelhantes e não só auxiliando eles, nós sabemos que em contrapartida, essa identificação que estamos tendo com eles é a identificação que também estamos tendo com Deus, nosso Pai. Pode fazer a prece. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai, que sempre está por nós, e vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa de oração, fazendo o Evangelho no lar, com a companhia de almas, de espíritos abnegados que estão ao nosso lado. E também vamos pedir para aqueles que estão acamados, que estão nas ruas, que estão nos hospitais, vamos pedir à espiritualidade maior, a Deus, que esteja junto com estes, auxiliando-os em suas dúvidas, em suas dores. E também vamos pedir a Deus para que guie todas as mães do mundo e que dê força também em suas caminhadas, porque nós sabemos que não é uma caminhada fácil. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, né? Um abraço a todos. Vamos em frente. Coisa boa.